Divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus, nosso Pai, esteja com você, Rádio 20, e com toda a sua família. Mantém-te em paz, para que a tranquilidade te banhe o pensamento. É necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhe dizem respeito. Mensagem Viver em Paz do Espírito Emmanuel, extraída do livro Fonte Viva, da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. E assim estamos iniciando mais um programa Espiritismo em Marcha, trazendo informações e notícias do movimento espírita em nossa região. E no final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a participar, a interagir, fazendo perguntas e tirando dúvidas sobre os temas abordados pela doutrina espírita. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Mensagem Amor Onipresente. Do livro Levantar e Seguir, trazida pelo Espírito Emmanuel através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Na hora atribulada de crise, em que as circunstâncias te prostraram a alma na provação, muitos acreditaram que não mais te levantarias. No entanto, quando as trevas se adensavam em torno, descobriste desconhecido clarão que te impeliu à trilha da esperança laureada de sol. Na cela da enfermidade, muitos admitiram que nada mais te faltava, senão aceitar o lance da morte. Contudo, nos instantes extremos, mãos intangíveis te afagaram as células fatigadas, renovando-lhes o calor, para que não deixasses, em meio ao serviço que te assinala a presença na terra. Na vala da queda a que te arrojaste, irrefletidamente, muitos te julgaram para sempre em desprezo público. Entretanto, ao respirares no cairel da loucura, recolheste íntimo apoio que te guardou o coração, refazendo-te a vida. Na tapera da solidão, a que te relegaram os entes mais queridos, muitos te supuseram em supremo abandono, mas no último gole do pranto que te parecia inestancável, experimentaste inexplicável amparo, induzindo-te a buscar afetos que passaram a enobrecer-te. No turbilhão das dificuldades que te envolve o dia, pensa em Deus, o amor onipresente, que não nos desampara. Ainda não te afoites em personalizá-lo ou diminuí-lo. Basta-nos a palavra de Jesus, que nos revelou como sendo nosso Pai. Espiritismo em Marcha. Agenda. A Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, que comemora 30 anos de fundação, ainda continua com palestras comemorativas e no próximo sábado, dia 7 de dezembro, palestra com Rafael Lavarini, de Minas. Ele foi um dos participantes do segundo Revivendo Jesus aqui em Caruaru. E terá como tema as epístolas de Paulo e o Espiritismo. A fraternidade se localiza na Rua 25, número 96, no bairro das Rendeiras, e a palestra inicia-se às 8 horas da noite. Todos estão convidados.
Acesse os sites www.amecaruaru.com.br ou bezerrademenezescaruaru.com.br. Neles você encontra vídeos e palestras espíritas, também gravações do programa Espiritismo em Marcha. Também estamos no Facebook. Acesse nossas páginas e entre numa boa sintonia. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Continuação. E esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa. Percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam, limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há, a tal respeito, mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares que o descrevem nas suas fases e em todas as suas peripécias. E de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la no seu verdadeiro aspecto. Como toda gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstancialmente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, da existência dos que lá se encontram, que eles próprios pintam que cada um aqui, a seu malgrado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, localizado na rua Dilson de Medeira Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas, quartas, 2 horas da tarde e às 8 horas da noite. E nos sábados, às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, ponto de referência ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas, segundas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Acompanhemos agora a questão de número 526. Tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocarem certos efeitos, com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer, sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada
para que o destino daquele homem se cumprisse? Resposta dos Espíritos. É exato que os Espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que em dado momento ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. No exemplo que figurastes, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso do homem. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com o seu peso, resultando-lhe daí a morte por um efeito natural, e sem que para isso fosse mister a produção de um milagre. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da primeira carta de Paulo, aliás, da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 16, essa passagem. Porei minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos. O Espírito Emmanuel comenta esta passagem bíblica na mensagem intitulada Estejamos Certos, extraída do livro Vinha de Luz, trazida a nós pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E assim ele nos escreve: as instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras. Os templos permanecem repletos de pregações. Os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. Toda a movimentação de páginas rasgáveis, portadoras de vocabulário restrito, representa base de preparo espiritual, porque o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações e inteligências. Poderemos aderir de modo intelectual aos mais variados programas religiosos, navegarmos a pleno mar da filosofia e da cultura meramente verbalistas, com certo proveito à nossa posição individual diante do próximo, mas diante do Senhor, o problema fundamental de nosso espírito é transformação para o bem. Com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos, o Mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. Tenhamos disso a certeza e não estejamos menos convencidos de que, às vezes, por acréscimo de misericórdia, nos conferirá os precisos recursos para que lavemos nosso livro íntimo com a água das lágrimas, eliminando os resíduos desse trabalho com o fogo purificador do sofrimento. Onde encontrar uma instituição espírita? GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delany, localizado na rua Benjamin Larena, número 172, bairro Divinópolis. Ponto de referência, borracharia 24 horas, próximo à Rua Bahia. Reuniões públicas, quartas e sextas, às 8 horas da noite. Casa Allan Kardec, localizado na rua Serinhaém, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas, domingos, terças e quintas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos ao vivo na sua Rádio Liberdade FM 94.7 e através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você é convidado a participar, a interagir, tirando dúvidas ou fazendo perguntas. E enquanto você não nos liga,
Tem alguém na linha? Não. Nós queremos aqui reforçar o convite para no próximo sábado, a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes recebe um palestrante conhecido nacional e internacionalmente. Ele já fez palestras também no exterior. É o Rafael Lavarini, de Minas Gerais. Ele abordará um tema bastante importante para todos nós, as epístolas de Paulo e o Espiritismo. Será no próximo sábado, 8 horas da noite, aqui em Caruaru, na Fraternidade Bezerra de Menezes, situada na Rua 25, número 96. Vocês aí que moram, inclusive, em cidades próximas aqui a Caruaru, não percam esse importante evento em nossa cidade. Inclusive, eu lembro que está havendo aqui também a chamada Feira da Sulanca, que está ocorrendo, inclusive, aos domingos e segundas-feiras. Então, aproveite e venha aí no sábado à noite, assista uma palestra que vai lhe trazer muita luz e energia para seu espírito e passe o final de semana aqui conosco em Caruaru. Então, é o Rafael Lavarini, é um palestrante que, inclusive, participou do evento recentemente ocorrido em nossa cidade, o segundo Revivendo Jesus. Ele foi um dos expositores desse evento e estará aqui outra vez conosco em Caruaru, na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Então, lembro aí outra vez o telefone da Rádio Liberdade, é o 2103 1170, 2103 1170. Nós temos aqui uma pergunta com os temas que abordamos nesta manhã e a qualquer momento interromperemos para lhes atender. Alguns que nos acompanham através das redes sociais, do Facebook, podem também, se acharem conveniente, deixarem perguntas que nós procuraremos posteriormente responder também através das redes sociais. Bom, estamos com alguém ligando. Bom dia. Bom dia, irmão. Bom dia, tudo de bom? Com todos os ouvintes de nós e todos os ouvintes da Rádio Liberdade, essa rádio maravilhosa, que entra no Nordeste inteiro, entra no mundo inteiro, o www na internet, né? Na internet é www.liberdade.com.br. É isso mesmo. Programa Mundial de Contato. Irmão, quem me falar sobre aquele caso, um irmão aí, o pessoal estava zombando dele, porque ele disse que teve um contato com o pai dele, se não me engano, e o pai dele estava tomando café, né? Isso é muito normal. O que eu já tive contato, quando eu vou em São Joaquim do Monte, João Tenório, que foi prefeito de São Joaquim, é meu filhinho, ele sempre diz, Marcos, você tem que dar alguma visão do nosso filho, da nossa família. Quando eu tenho, eu digo, sabe, quando eu não tenho, eu falo para ele. Certo. Eu já sonhei, hoje essa noite tive em contato, um sonho não, uma visão do Japão. Eu estava como se eu tivesse agora, falando assim, irmão. E eu via tremendo assim, os prédios no Japão. Como se eu estivesse lá, eu estou muito ligado ao povo oriental, né? Inclusive minha esposa é descendente do japonês. Irmão, sabe o caso do irmão que ele disse que o pai dele tomou café? Isso é muito comum. Nós somos impulsos elétricos na cadeia. Quando a gente sai da matéria, às vezes não tem muito conhecimento, vamos para outra, vamos dizer assim, mídia elétrica dele. Então, uma vez eu tive contato, aparecia a televisão ligava e apagava, ligava e apagava. Quando ligava ele não ligou com os dois, que imagina, se na televisão ligava e apagava, e de repente saiu um fim da televisão. E eu falei com os amigos lá em São Paulo, você é lei, você é negócio de doido. Aí eu estou tendo as mãos, ele não se importa com o dono dele não. E nós somos impulsos elétricos, quando nós decidimos essa matéria, ou são fora da matéria, a gente tem esse tipo de visão mesmo. E não é mentira não. Só que tudo isso não se alimenta, mas é como se estivesse se alimentando. Irmão,
Para isso, na paz de Jesus, o amor do Filho de Deus, que é dos irmãos, a paz de Jesus, e todos os que sentirem as nossas também. Tá Muita bem. paz para os irmãos. Obrigado, muita paz. E apenas aqui colocando algum comentário, a doutrina espírita, ela nos revela que as dimensões espirituais ao redor da Terra são tão variáveis, desde a essência espiritual, as aproximações vibratórias e magnéticas com a Terra, aonde, dependendo do nível evolutivo do espírito, ele tem uma espécie de experiência muito singular, muito parecida com aquela que vivia entre nós encarnados. Então, o que inclusive nós indicamos muito a leitura, que é o livro Dois Espíritos, ele vai abordar e vai nos esclarecer de que, de fato, tudo que em termos de variedade, de atividades e de possibilidades, no mundo espiritual isso se encontra de uma forma muito mais intensa e multiplicada. E dependendo do nível evolutivo que o espírito já usufrui, essas possibilidades se ampliam a limites que fogem à nossa compreensão puramente mental. Nós estamos aqui com mais um ouvinte nos ligando. Bom dia. Bom dia, Soares. Tudo bom? Tudo bem? Aqui quem fala é Eduardo. Tudo bem, Eduardo? Em que podemos lhe ajudar? Soares, é o seguinte, eu sou praticante da doutrina espírita, mas assim, eu vejo muitas pessoas falarem em relação ao não aparecimento ou não acontecimento da reencarnação. Eu queria que você abordasse esse tema aí agora e nos desse uma explanação em relação a tudo isso. Certo? Eu sei, acredito, até porque eu estou encarnado aqui, eu era espírito e hoje estou no complicado. E assim, existem muitas pessoas que me cercam e que não acreditam, não, assim, como é que eu posso dizer, fica um pouco difícil dessas pessoas, elas escutarem ou acreditarem naquilo que eu posso explanar ou falar com elas. Eu queria que você desse uma explanação em relação a isso. A reencarnação. Tá bem. Como se dá? Ótimo. Agradeço muito aí a sua participação. Acompanhe aí pelo rádio a nossa resposta. A temática da reencarnação, ela faz parte da cultura e da religião da criatura humana desde as mais antigas concepções religiosas. O livro mais antigo nessa área, chamado Vedas, que é lá da cultura oriental, já trazia na sua base o entendimento da reencarnação. Para termos uma ideia, 2/3 da humanidade, em termos de religião, vivem no Oriente. Então, as religiões como o budismo, o hinduísmo, o brahmismo, que são bem maiores em termos de população do que o cristianismo, todas essas religiões têm por base a reencarnação. O cristianismo também tem por base a reencarnação, mas ela ficou abafada, encoberta ao longo de diversos séculos por interesses humanos e que hoje é resgatada pela revelação espírita. Porque na própria Bíblia também, inúmeras são as passagens onde o ensinamento da reencarnação está presente. Desde citações às quais Jesus elucida de que João Batista era o Elias que deveria vir, e nós começamos a entender porque o Elias era um profeta que pertencia e era falado sobre a sua vida no livro Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e que depois Elias reencarna como João Batista. E isso Jesus diz de forma bem clara, está registrado no Evangelho de Mateus. Aqueles que desejarem, tentem ler e encontrarão a passagem. Mas o que eu quero deixar aqui bem claro é que hoje, na atualidade, pesquisas científicas nessa área também comprovam a reencarnação. As chamadas experiências de quase morte, assim como também a terapia na psicologia de regressão de memória, se depara inexoravelmente com o entendimento da reencarnação. E
Nisso aí há dados de pesquisas onde evidenciam pessoas que não tinham a menor aproximação com o espiritismo e quando são submetidas a certos estados de transe hipnótico, como ocorre nas experiências de regressão de memória, elas começam a falar de experiências reencarnatórias que viveram. Assim como também aqueles que passaram por certa morte clínica e tiveram uma ressuscitação posterior, aonde voltaram a mostrar que durante aquele tempo em que haviam, em termos relativos, desencarnado ou falecido, elas tiveram encontros espirituais e constataram essa realidade que o Espiritismo resgata da própria Bíblia e coloca de uma forma bem clara para todos nós. A dificuldade maior que eu penso tem algumas pessoas de aceitar a reencarnação é porque a reencarnação, bem compreendida, bem aceita, ela faculta com que a criatura humana se torne mais solidária, mais fraterna, porque ela sabe que há pessoas que podem ter sido muito queridas de seu coração, aos quais elas criaram dívidas e que se encontram reencarnadas em outras famílias, em outros lugares, de tal maneira que quando nós ajudamos alguém, percebemos, pelo fato de que todos nós somos filhos do mesmo Pai, a possibilidade de termos pessoas as quais temos o dever de ajudar espontaneamente. Porque, na verdade, ninguém sabe das suas vidas anteriores, devido à misericórdia divina, mas sabe que, de uma forma muito ampla, nós somos devedores uns dos outros. E a reencarnação, ela é como se solidificasse, firmasse esse entendimento que leva o homem a se tornar mais fraterno, mais irmão. A superação de preconceitos, porque ele percebe que qualquer nível de condenação estabelecida nos preconceitos pode fazer com que, na encarnação futura, ele venha naquela situação, naquela cor, naquela possibilidade que agora ele está condenando para experimentar o outro lado da experiência, da vivência. Então, é isso que às vezes eu penso que provoca em alguns a aversão a querer aceitar a reencarnação. Porque a reencarnação faz com que nós, de forma natural, nos vejamos mais irmãos uns dos outros. Era essa explicação que poderíamos dar aqui ao nosso irmão. Agradecemos muito a participação dele. E lembro aqui outra vez o telefone da Rádio Liberdade, 2103-1170. Vamos tentar aqui responder uma pergunta que nos chegou. Como diferenciar o que é uma intervenção de um mentor espiritual a apenas uma intuição humana? Como saber se aquele que nos vem no pensamento em forma de intuição ou é de uma pura intuição humana? A doutrina espírita nos mostra de forma bem racional e lógica que nós estaremos mais habilitados a perceber e diferenciar as intuições na medida em que conseguimos harmonizar e equilibrar pensamentos e emoções que habitualmente temos. E para isso a diretriz melhor de todas é a do Evangelho do Cristo. Na medida em que nós nos tornamos mais calmos, mais serenos, à medida em que compreendemos os objetivos da própria experiência encarnatória e percebemos que temos o de pensar, nós criamos um estado interior muito mais propício a distinguir quando vem um pensamento cuja origem pode ser apenas da nossa mente ou de um espírito elevado que nos sugere, que nos indica uma atitude ou um comportamento que naturalmente estará ligado ao amor ensinado no Evangelho do Cristo. Então, a forma ideal, a forma de diferenciar é: conheça-se a si mesmo, estude mais as razões e os objetivos da vida, perceba que a realidade espiritual, como nos é mostrada pela doutrina espírita, nos leva a um nível de serenidade, de equilíbrio e de paz, que faculta com que as inspirações dos bons espíritos
encontre receptividade muito mais fácil em nós e nós saibamos distingui-las. Nós estamos chegando aí aos momentos finais do programa. Agradecemos a participação. Estejam novamente conosco, o Espiritismo em Marcha, aqui na Rádio Liberdade, a partir das 7h30 da manhã. Muita paz para todos.